Um grande sucesso. É isso aí, pessoal. Só para finalizar aqui, quero reforçar com vocês que aqui no Vale Concursos vale a pena. Fala pessoal, eu sou o Alisson, tenho 22 anos, sou de Inhapim, Minas Gerais e fui aprovado em primeiro lugar geral no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais 2022. Estou aqui hoje no Vale Concursos, para falar um pouco sobre a minha trajetória aqui no concurso. Eu estudei bastante, fiquei 1 ano e 5 meses estudando, boa parte fiquei só estudando, abri mão de muita coisa para estudar. E acompanhei o Vale Concurso aqui desde o início, sempre assistindo às aulas, fazendo questões, assistindo a revisão com os professores. Isso me ajudou muito a conseguir ser aprovado, E se eu passei, você também consegue passar. Basta esforço, dedicação e contar com a ajuda certa na sua trajetória. Com toda certeza vai ser um grande sucesso. É isso aí, pessoal. Só para finalizar aqui, quero reforçar com vocês que aqui no Vale Concursos vale a pena. Fala pessoal, eu sou o Alisson, tenho 22 anos, sou de Inhapim, Minas Gerais e fui aprovado em primeiro lugar geral no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais 2022. Estou aqui hoje no Vale Concursos, para falar um pouco sobre a minha trajetória aqui no concurso. Eu estudei bastante, fiquei 1 ano e 5 meses estudando, boa parte fiquei só estudando, abri mão de muita coisa para estudar. E acompanhei o Vale Concurso aqui desde o início, sempre assistindo às aulas, fazendo questões, assistindo a revisão com os professores. Isso me ajudou muito a conseguir ser aprovado, E se eu passei, você também consegue passar. Basta esforço, dedicação e contar com a ajuda certa na sua trajetória. Com toda certeza vai ser um grande sucesso. É isso aí, pessoal. Só para finalizar aqui, quero reforçar com vocês que aqui no Vale Concursos vale a pena. Fala pessoal, eu sou o Alisson, tenho 22 anos, sou de Inhapim, Minas Gerais e fui aprovado em primeiro lugar geral no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais 2022. É isso aí, pessoal, seja muito bem-vindo. Boa noite, galera. Sextou, Sextou com o telepresencial. Nós estamos aqui para mais um encontro. Dessa vez eu estou aqui diretamente de casa, do estúdio que eu tenho aqui, porque nós vamos resolver questões hoje, tá? Nós estaremos resolvendo algumas questões. Eu deixei o PDF para vocês lá na pasta. Aqui tá, o link está aqui na descrição do vídeo. O PDF está lá com as questões. Nós vamos resolver aqui 15 questões comentadas. E eu já coloquei para você o material com os comentários das questões. Vai te ajudar aí, tanto questão da FGV, como questões aqui da IBFC. E aí o objetivo hoje é passar para você, a forma com que a FGV, a IBFC vai trabalhar, na sua prova. Aonde você tem que ficar atento, o que você tem que prestar atenção para fazer aí, uma interpretação correta e, é claro, a conseguir acertar a questão. Fala, Ana, tudo bem? Tamo junto, boa noite. Tá vocês duas, a Maria José e a Ana sempre aí presente, sempre interagindo, isso aí é muito importante. Tá tudo ok aí com o áudio? Tá dando para ouvir? Tá filé? Tá bacana? Olha que microfonezinho bacana aqui, Dá para mudar as cores dele, ó, top, Vou deixar aqui numa cor assim mesmo, vamos ver aqui. Tem como deixar várias cores, Eu gosto bastante aqui do vermelho, beleza? Pessoal, então,
vamos lá, né? Uma boa noite. Depois dá um retorno aí para mim, para ver se está tudo certo, se está ok. Eu consigo ajustar aqui o volume, consigo aumentar o volume. Dá para fazer aqui bastante coisa, tá? Aguardar aí a galera ir entrando e a gente partir aqui para nossas resoluções de questões. Olha só como você... Opa, vamos só ver aqui o seguinte, espera aí. Como você pode ver ali, deixa eu ajustar a câmera aqui. Aguardar a galera aí entrando. Fala galera, fala galera, vamos que vamos. Esse professor. Galera, é o seguinte, ontem, né, o telepresencial aí do professor Breno Fraga, ele passou mal e ele até tentou, foi lá no Vale, mas não conseguiu fazer a aula e também quem mora em Ipatinga sabe, né, deu um ventania forte, chuva ontem, a internet parece que vai embora junto, não pode ver uma aguinha que já quer ir embora, né? Mas não é fácil, não. Mas o pessoal, o professor Breno Fraga, ele vai repor essa aula aí para vocês, tá? Não se preocupe, não. Ele vai repor essas aulas aí para vocês. Show de bola, então. Vamos lá. À medida que tiver dúvida, eu quero que vocês, então, deixem aí nos comentários que nós estaremos vendo, beleza? Então, só passando aqui, como é de costume nas nossas aulas, né? A gente está vendo aqueles conteúdos, tá? Então, que está sendo cobrado no socioeducativo e aqui no processo seletivo. Lembrando que nós também temos o processo seletivo, né? Aí para o socioeducativo, o conteúdo praticamente é o mesmo, né? Salvo engano, o conteúdo, até onde eu vi de penal também é o mesmo. E aí acontece o seguinte, só a banca que muda. Esses itens que estão em vermelho é porque são aí os assuntos mais cobrados e é o que você deve dar mais ênfase na sua prova, tanto essa parte aqui do direito penal mesmo, como a parte de legislação. Então a IBFC ela gosta muito de cobrar crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, com certeza você vai ter questões aí, e na legislação a Lei Maria da Penha, tá? Já aqui no processo seletivo, a FGV também trabalha bastante os crimes contra o patrimônio, os crimes contra a administração pública, tá? E um pouco da teoria geral do crime, beleza? Então, crimes contra a pessoa, não deixe de ver, ainda mais que nós tivemos atualizações aí recentes, né? Nos crimes contra a vida e no curso já está também atualizado. Já na FGV, as legislações, ela cobra bem mais, né? Gosta também de cobrar Maria da Penha, gosta de cobrar lei de drogas, organização criminosa e juizado especial. Eu estou querendo na segunda-feira, acho que segunda nós temos outra aula e na segunda eu quero trabalhar com vocês a parte de legislação. Lembrando que domingo aí nós já temos eleição, né? Espero que vocês já tenham conhecimento de quem vai votar, um voto consciente, né? Voto secreto e ter certeza de que você está votando porque você preocupa mesmo com o futuro melhor do país, beleza? E semana que vem, né, no próximo domingo, você tem aí a sua prova do processo seletivo. Show de bola? Então, nós vamos estar fazendo a revisão, tá? Você deve ter visto lá no cronograma, nós teremos aí a revisão, o Vale Tudo. E agora nós vamos então partir para as questões. Isso. Valeu, Ana. Próxima aula segunda. Então, não perca, tá? Eu quero você aqui comigo e nós estamos aí, beleza? Então, vamos que vamos. Vamos aqui para a primeira questão. Tá aí na tela, tá? Se tiver pequeno, eu posso deixar aqui também a tela inteira, beleza? Se estiver ruim para ler, eu posso deixar a tela inteira ou ficar aqui mesmo desse jeito aí que eu tô, tá? Assim, se vocês acharem que tá ruim, eu posso ver, tá? Ô Hudson, o Fraga, ele ontem, ele não conseguiu dar aula, ele até foi lá no Vale, mas ele tava passando mal, meio parece uma enxaqueca, né? Aí ele foi embora, foi no hospital primeiro para ver o que que tinha, inclusive ele tá trabalhando hoje, mas ele disse que vai repor essa aula aí para vocês, tá bom? Aí ele vai fazer essa aula novamente aí para vocês, não se preocupa não, tá bom? Vamos lá então, pessoal. A primeira questão tá aí na tela para você. É uma questão da FGV, você vai ver o padrão de 5 alternativas, tá?
onde a gente tem aqui o seguinte ponto, né? De acordo com as normas e os princípios que regem a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, é correto afirmar que. Então, nós estamos pedindo a alternativa correta. Essa é uma questão fácil, tá? Vamos começar leve. E aí, não vá na prova achando que você vai ter questões só assim, ainda mais tratando-se da FGV. Até que a IBFC trabalha muito assim. Porém, a FGV ela vai trabalhar com questões de interpretações de um ponto aí mais complicado, mais cansativo para você e assim vai, tá? Então, muito cuidado, né? Preste bastante atenção. Deixa eu apagar aqui, pronto. Para você não errar aí na hora da prova, show? Tá? Então fica ligado nisso aí. Não vai esperando uma prova fácil, não vai. Então, vamos lá. A gente vai fazer a questão e depois eu vou deixar aí o comentário para vocês, tá? Até mesmo para depois vocês não precisar ficar assistindo a aula e tal, vai facilitar bastante. Então vamos lá. As normas penais incriminadoras podem ser criadas por lei, convenção ou decreto legislativo. Está errado. Por quê? Nós temos que obedecer o princípio da legalidade, o princípio da reserva legal. Eu posso ter criação de leis incriminadoras, normas incriminadoras apenas através de lei. Não pode uma convenção ou decreto legislar em matéria aí de direito penal, tá? Então, princípio da reserva legal. Tá? A primeira alternativa aqui está errada, tá? Ela está errada. E agora, a letra B, considera-se praticado o crime no momento do seu resultado. Já está errado. Por quê? Momento, tempo do crime, nós temos a teoria da atividade. É considerado o momento da ação ou omissão. Beleza? Então tá errado também. A letra C, a lei temporária, embora decorrido o período de sua duração, aplica-se aos fatos praticados durante a sua vigência. Correto. Lei temporária excepcional, ali no artigo 3º do Código Penal, vai falar para você que vai ser aplicada aos fatos que aconteceram a sua vigência, porque nós estamos falando de ultratividade. Mesmo que já tenha decorrido o prazo da duração dela, que ela não esteja mais em vigência, a lei temporária ela tem a ultratividade. Todos os fatos que aconteceram durante a sua vigência, eles terão aplicação da lei temporária, tá? Mesmo que ela já tenha cessado a sua duração. Então, o nosso gabarito aqui é C, né? C de certo aí, sem medo de errar. Vamos ver o que está errado na D e na E. D. As regras gerais do Código Penal aplicam-se aos crimes previstos em lei especial, mesmo que essa disponha de maneira diversa. Errado, tá? Tá errado. Artigo 12, tá? O Código Penal ele serve como um manual para as outras leis. Ele é a regra geral. Só que as leis especiais, o nome já fala, especial, tem até o princípio da especialidade. Se a lei especial é criada, por exemplo, o ECA, abuso de autoridade, a lei de drogas, Maria da Penha, essas leis especiais, elas vêm trazendo um assunto semelhante ao Código Penal, só que de aplicação diferente, o que prevalece é a lei especial, tá? Então, o Código Penal ele não vai prevalecer em leis especiais, tá bom? Então, por isso que está errado aqui. Ele não vai se aplicar, né, mesmo que disponha de maneira diversa. Está errado, tá? Então, por isso que está errado aqui. Letra E. A lei penal posterior, mais benéfica, aplica-se aos fatos anteriores, desde que não decididos por sentença condenatória transitada e julgado. Está errado isso. O fato de ter uma sentença condenatória transitada e julgado não impede a retroatividade da lei penal mais benéfica. Coloca isso na cabeça, tá? Não importa em que fase esteja ali a persecução do crime, por exemplo, se está em inquérito, se a pessoa, né, o agente já está cumprindo pena, o réu já está cumprindo pena, ele já está preso ali, Volney. Não. Surgiu uma lei posterior que é mais benéfica, uma abolição crimes, uma novatio in legis in melius, né, uma novatio legis in melius, elas vão retroagir sim, tá? Mesmo que já tenham uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, os comentários dessa questão tá aqui para você, olha. A questão A, né, nós temos tanto a Constituição, ali no inciso 39, e o Código Penal no artigo 1º vai tratar para a gente aí do princípio da legalidade, reserva legal. A alternativa B, artigo 4º, vai falar do tempo do crime, artigo 3º, que é o nosso gabarito,
traz aí a lei temporária excepcional, a letra D, sobre as regras gerais, né? Então, artigo 12, e a letra E, o parágrafo único do artigo 2º do Código Penal, fala aí sobre a lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, ela aplique-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória. Show? Show de bola. Deu para pegar aqui. Tá dando para ver direitinho aí, Ana? Tá dando para ver aí? Juan, boa noite. Tá dando para ver aí, galera, tudo direitinho. Vamos então prosseguir aqui, né, com as nossas questões. Olha a segunda questão. Essa aqui também é top. Uma questão da FGV. Sem ter acesso direto ao valor em espécie, determinado prefeito desvia soma de recursos públicos de empresa pública municipais, utilizando o valor para custear sua campanha de reeleição. Considerando que as empresas públicas gozam de autonomia administrativa e financeira, é correto afirmar que o prefeito aqui, né, embora a FGV gosta muito de cobrar alguns entendimentos de tribunais, súmulas, né, informativos, essa é uma questão que você não poderia errar. Como a gente está falando aqui de um prefeito que está desviando recurso público, tá? Desviando recurso público. Mas ele não tem a posse. Não, ele não tem acesso direto ao valor, tá? Isso é diferente. Então ele desviou o valor para a sua campanha de reeleição, ou seja, para benefício próprio, e isso aqui é proibido. Logo, ele está praticando peculato desvio. Show de bola? Peculato desvio. Não é apropriação indébita e muito menos não é um fato aí atípico, correto? Então, show de bola. Muito obrigado, Ivani. Uma boa noite. Tudo jóia. Então, vamos lá. Então, qual que é o comentário aqui para você? Fácil aí, peculato, artigo 312, na modalidade de desvio. E aí nós temos o informativo 666, né, 666 ainda, do STJ, que vai falar num caso que foi julgado, né, vai configurar o crime de peculato desvio, o fomento econômico de candidatura à reeleição por governador de estado com o patrimônio de empresas estatais, tá? Então, às vezes, se você está estudando aí mais avançado, tá vendo? Mas aqui ele não está praticando nenhum crime, não, tá errado. Então, configura peculato desvio aqui. Bora para a terceira questão. Olha que questão top. Essa aqui, mais uma vez, uma questão da FGV. É esse o padrão que você tem que esperar na sua prova. Essa é uma questão muito fácil, mas que demanda de você aí muito cuidado. Preste muita atenção agora, tá? Leia com atenção. Uma boa noite, Nayana. Tudo jóia, né? É isso aí. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. O Hermes, né? Quem lia aí tem aquela dupla lá, né? Muito famoso de antigamente, pessoal do YouTube, MTV, o Hermes. Comerciante, ele procura então a advogada Alice, que alegava ter influência junto ao órgão público para impedir um ato de fiscalização, tá? Show. Então, o Hermes, ele procurou a advogada, que ela falava que ela tinha influência com a fiscalização e poderia, então, impedir que ele sofresse uma fiscalização. Então, sabendo estar em situação administrativa irregular, o Hermes acerta valor com a Alice para que ela, usando de seus contatos e prestígios, tá? Contatos e prestígios, vedar, proibir, impeça que qualquer fiscalização seja realizada no seu empreendimento. O valor acertado de R$10.000 é pago em espécie de uma só vez. Cerca de um mês depois, o empreendimento de Hermes é fiscalizado e autuado diante da identificação da irregularidade fiscal. À luz desse cenário narrado, é correto afirmar que Hermes... Qual o crime que Hermes praticou? Olha aí que questão, né? Preste atenção, o Hermes aqui é o famoso, talvez você já ouviu essa expressão, o famoso comprador de fumaça, né? É assim que os próprios tribunais definem essas condutas, né? O comprador de fumaça, ele cai na ladainha de alguém, né? Vai lá no advogado ou em uma pessoa que fala que tem influência, né? E que vai resolver a vida dele. Mas ele tomou, né? Se lascou. E aí o que acontece aqui?
O Hermes, então, tá lascado, né? Tá lascado, mas ele praticou algum crime? Não, ele não praticou nenhum crime. Não praticou. Vônei, mas e o tráfico de influência, exploração de prestígio? Gente, vamos lá. Então, gabarito letra E. Olha só, tráfico de influência. Para praticar o tráfico de influência, você tem que solicitar, exigir, cobrar, obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Então, aquele que compra o prestígio de alguém que alegava ter influência junto ao órgão público para impedir um ato de fiscalização, apesar de praticar um ato antiético e imoral, ele não comete nenhum crime. Ao fim e ao cabo, é enganado e não obtém aí o resultado esperado. Beleza? Por quê? O que acontece aqui? A questão perguntou do Hermes e não da Alice, tá? O Hermes em si, ele não praticou crime. Imagina só o fato aí da corrupção ativa. Vamos imaginar, o policial ele solicita de você então o cafezinho ali, um suborno de R$ 100 para ele te liberar da blitz. Você entrega para ele os R$ 100 e vai embora. Você praticou algum crime? Não, você não praticou nenhum crime, você não praticou corrupção ativa. Por quê? Para praticar corrupção ativa, você tem que praticar um dos verbos previstos no código ali, no artigo 333, que é oferecer ou prometer. Você não ofereceu e você não prometeu, você apenas entregou ali aquela vantagem indevida. Tá entendendo? É por isso que você tem que ficar aí atento a esse tipo aqui de questão, beleza? Porque o fato de ser um ato imoral é antiético, isso é imoral. Pô, eu vou pagar uma pessoa para poder aqui fugir da fiscalização em vez de você pegar o dinheiro e regularizar a sua situação. A mesma coisa com a corrupção, o cara tá te solicitando ali um dinheiro, é imoral, você vai lá e deu o dinheiro para ele. Você meio que está compactuando com aquilo, mas você não vai praticar nenhum crime. Beleza? Deu para entender aí? Então, é muito importante isso. Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. A próxima questão, de número 4, também da FGV, essa é sobre a lei de abuso de autoridade, então não erra, tá? De acordo com consoante dispõe a lei 13.869, que trata dos crimes de abuso de autoridade, tá? Então, trata dos crimes de abuso de autoridade. É efeito não automático da condenação, ou seja, um efeito não automático, é um efeito condicionado, em relação aos crimes previstos na citada lei, condicionado à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade, devendo ser declarada motivadamente na sentença. Então, vamos lá. Letra A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Então, olha aqui, o gabarito já é a letra A, né? A inabilitação para o exercício aí do cargo, emprego ou função pública no prazo de 1 a 5 anos, ou seja, o mínimo é 1 ano e o máximo é 5 anos, é um efeito da condenação aqui condicionado à reincidência, tá? Artigo 4º, inciso 2. Lembrando que isso tem que ser motivado na sentença, tem que ser fundamentado ali na sentença. Então, olha que massa aqui, né? Volta aqui comigo. Olha só. Aqui a questão já falou para você, né? Já deu. A gente só tem dois efeitos condicionados na lei de abuso de autoridade, que é a inabilitação e a perda do cargo, tá? Cargo, mandato ou função. Então, ou é um ou outro, não tem mais. A letra B tá falando da prestação de serviço, né? Na verdade, uma PRD, uma pena restritiva de direito, e nem tem o prazo, né? Como está descrito. A C, suspensão, que na verdade também é uma PRD, e também o prazo ali está errado, é de até 6 meses, né? A D, a perda do cargo, mas o que está errado na D? É que fala que tem que ser o quê? Precedido, ou seja, tem que ter um PAD antes, tá? Não é necessário, gente. Lembra, o próprio artigo 7º, 8º da Lei de Abuso de Autoridade fala sobre, o artigo 6º e 7º, né? Sobre a independência e autonomia das esferas penal, administrativa e civil. Então, não é necessário para que aplique-se aqui
ou a perda do cargo, que é um efeito de natureza penal, tá? Um efeito da condenação, não é necessário que tenha um processo administrativo disciplinar. Não é necessário que tenha um PAD lá na esfera administrativa. Só é necessário que ele seja reincidente em crime de abuso de autoridade. Por isso que está errado a letra D. Letra E, a obrigação de indenizar o dano causado, que é um efeito automático. Então, ele é automático, ele não tem condição ou requisito, tá? Então, tá aqui o artigo 4º, que é o fundamento, beleza? Tá aí os 3 incisos. Lembrando que o inciso 2 e 3, como fala o parágrafo único ali no final, devem ser declarados motivadamente na sentença. Show? Tá pegando então, né? Então, bacana, é uma questão aí muito boa. Vamos então para a próxima questão. Próxima questão de número 5. Desdemona, né, o nome da mulher, é empresária e foi denunciada por sonegação de ICMS devido pela sua empresa, por não ter escriturado regularmente notas fiscais referentes às vendas feitas para determinado cliente. O valor total do ICMS sonegado é de R$ 9.000. Olha só. A Procuradoria Fazendária daquele estado da federação não ajuizou a ação de execução fiscal, pois esse valor sonegado fica aquém, ou seja, abaixo do patamar legal mínimo para tanto, tá? Nessa hipótese é correto afirmar que a conduta de Desdemona é o que, pessoal? É o que? Vamos lá. A conduta dela é atípica, mas por quê? Devido ao princípio da insignificância. Por que eu trouxe essa questão aqui para você? Porque a FGV gosta de trabalhar esses pontos do princípio da insignificância ali nos crimes contra a administração pública. Tanto nessa parte aqui do ICMS como no descaminho, onde eu tenho um limite que é de R$ 20.000, tá? Então, você vai lembrar, sempre que você vê essas situações de tributos, de descaminho, né, que você tentar iludir ali o imposto devido, é R$ 20.000, tanto para o STF como para o STJ. Se não chegar nos R$ 20.000, que são oferidos naquele momento que é devido o pagamento, né, você vai marcar que não configura crime, por se tratar aqui, né, de princípio da insignificância, porque não há a tipicidade material. Então, a tipicidade material. Beleza? Deu para pegar isso aí? Deu para entender, então, essa situação? Então, olha, preste atenção nessa parte do princípio da insignificância, lembrando que, via de regra, ele não se aplica nos crimes contra a administração pública. Porém, tá, nós temos exceções, que é o descaminho aí, tá, que você tem que levar para a sua prova, beleza? Fala, Júnior, tudo jóia, meu amigo? Boa noite, valeu pelo apoio aí. Então, vamos prosseguir aqui com a nossa próxima questão. Deixa eu voltar com a tela toda. Vamos lá. Joaquim, desejando subtrair um veículo automotor, abordou Paula, que estava parada no semáforo de uma rua com um pouco movimento. Ao anunciar o assalto, Paula ficou assustada e, por não ter veículo à sua frente, acelerou seu carro, avançando a sinalização. Joaquim, diante da conduta de Paula, efetuou disparo com sua arma de fogo na direção da condutora, vindo a matá-la. Olha só. Assustado, Joaquim fugiu do local sem levar qualquer objeto pertencente à vítima. Com base no entendimento simulado pelo STF, é correto afirmar que Joaquim responderá pelo crime de qual crime? Latrocínio tentado, latrocínio consumado, roubo tentado em concurso com homicídio consumado, roubo impróprio consumado em concurso com homicídio consumado, furto majorado pelo emprego de arma de fogo tentado e homicídio consumado. E aí, qual é o gabarito dessa questão? Gente, preste atenção, tá? Aqui nós falamos disso na última aula, né? Que nós falamos sobre crimes contra o patrimônio. E aí, você já elimina de clara que a letra E, né? Não existe furto majorado pelo emprego de arma de fogo, né? Não tem jeito. Você vai empregar arma de fogo, pô, é roubo. Então já descarta a letra E. Depois a gente pode falar, não pode falar de roubo impróprio. Não houve roubo impróprio, tá?
Roubo impróprio, o agente ele já tinha a posse da coisa e para assegurar a impunidade ou detenção, ele emprega violência ou grave ameaça. Então já está errado também a letra D. Eu tenho a letra C, A e B, beleza? Aí que fica a situação, roubo tentado e concurso com homicídio consumado, que por um sentido lógico é aquilo que você marcaria. Porém, não pode esquecer, né, da súmula aí 610, que fala que mesmo que o agente não tenha subtraído a coisa, mas que a morte, sem ele levar a coisa, havendo ali a morte, você vai estar tratando aí de latrocínio consumado. Então o gabarito aqui é a letra B. Sempre que você estiver diante de morte no roubo, independente se o agente levou ou não a coisa que ele pretendia lhe subtrair, você vai marcar sem medo que é latrocínio consumado. Tá aí, súmula 610. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Beleza? Lembrando então que essa aqui é a regrinha. Sempre que tiver morte, olha, tá vendo? Morte consumada, na última, morte consumada, latrocínio consumada. Mesmo que a subtração seja tentada, beleza? Então é assim que você vai ter a situação de latrocínio consumado e latrocínio tentado. Quando que o latrocínio será tentado, Volney? Quando a morte for tentada, beleza? Quando a morte for tentada. Então, ocorrendo morte, latrocínio tá consumado, tá consumado. Show de bola, né? Deu para pegar a situação. Lembrando que a morte ela deve ocorrer em razão da violência física, tá? Não da grave ameaça, mas em decorrência da violência física. Então, se a pessoa morre ali de piripaque, ele assustou com a arma, né? Com o 3/8 na cara dele, assustou e morreu, você aqui não tem latrocínio, beleza? Pode falar em homicídio culposo aqui, beleza? Agora, o latrocínio não. Por quê? A violência física que vai gerar a morte, independente, tá? Volney, mas e se for uma morte culposa? Não tem problema. Por exemplo, ele tá lá e aí a arma disparou. Vai responder mesmo assim pelo latrocínio. Por quê? O latrocínio, presta atenção, ele é um roubo qualificado pelo resultado morte. Então, não é o fato do agente simplesmente o modo que mata vai resolver. Não, é ocorrendo a morte. Então, é o resultado morte. Ocorreu a morte em razão da violência física, show, é latrocínio. Não importa se é uma morte culposa ou se é uma morte dolosa, beleza? Deu para pegar isso aí, show de bola, não vai errar mais, show. Então, bora para o próxima questão de número 7, vamos ver aí, sobre os crimes patrimoniais, essa aqui é boa, tá? Vamos lá, letra A, admite-se continuidade delitiva entre roubo e extorsão, porquanto crimes da mesma espécie, tá? Então vamos lá. Gente, tá errado, tá? Deixa eu pôr aqui em mim para eu corrigir com vocês. Tá errado a letra A, por quê? O crime de roubo e extorsão, eles são da mesma natureza, mas não são da mesma espécie. Então não tem como eu fazer uma continuidade delitiva, entendeu? Como se fosse uma lesão para homicídio, um furto por roubo, não tem como, porque eles são diferentes. O roubo eu não preciso da participação da vítima. A extorsão eu preciso da participação efetiva da vítima. Então tá errado, tá? Não é possível continuidade delitiva. Letra B. O crime de furto não se consuma quando, após invertida a posse, o agente é perseguido pela autoridade ou pela própria vítima e o bem é reavido. Súmula 582, né? Furto e roubo se consuma com a inversão da posse, mesmo que o agente seja perseguido. Então, tá errado aqui a letra B, beleza? Letra C, o crime de extorsão mediante sequestro é material e somente se consuma com efetivo pagamento da vantagem como condição de preço de resgate. Errado, é formal, não é necessário que o resultado aconteça, basta que haja aí a exigência, né, daquele pagamento, da vantagem. Logo, você tem a consumação da extorsão mediante sequestro. D. Diferenciam-se o roubo e extorsão pelo grau de colaboração da vítima. Exatamente, e essa é a diferença, mas vamos ver aqui, no roubo, a participação da vítima é indispensável, tá? Então, ou seja, tá errado. Não, isso é na extorsão. A participação da vítima no roubo, ela é dispensável,
tá? Ou seja, ela é imprescindível, né? Que seria a palavra aqui, que é o que fode, né? Imprescindível, que parece que é indispensável, mas não, imprescindível é que não é preciso, né? Então, na extorsão, olha lá a letra D falando, na extorsão o grau de participação é irrelevante. Opa, tá invertido aqui, tá? Tá invertido porque a extorsão é necessário, é relevante. Então imagina só, uma coisa é eu chegar e subtrair o cartão da pessoa com roubo, isso é roubo, tá? Eu peguei o cartão. Outra coisa é eu querer o Pix, ou então o acesso à conta, ou então a senha do cartão, isso já é extorsão. Por quê? Eu preciso dela. Se a vítima não me falar ali o cartão de crédito, a senha, o código, eu não consigo obter a minha vantagem. Tá entendendo a diferença? Isso é a diferença. Então, muito cuidado, né, para você não errar. Sobrou a letra E. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve momento, por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse, ou seja, prescindível a posse desvigiada, tá vendo? Prescindível, beleza? Que não precisa. Então, letra E é o gabarito dessa questão, gente. É o que eu comentei na letra B, né? É a mesma coisa para o furto. Olha só a súmula 582, ela fala simplesmente o que está na alternativa. Então, a FGV, ela gosta de trabalhar isso, tá? Então, cuidado com isso aí. O crime de extorsão, ele é um crime formal, ele se consuma com obtenção, independente da obtenção, tá? Então, cuidado para você não errar, para você lembra aí, como eu falei na aula, né? Teoria da amócio ou amócio, que é o correto, né? Ou apreensio, tá? Tá escrito ali, eu escrevi aqui para você, amócio ou apreensio, que basta a inversão da coisa, basta a inversão da posse. Vone, mas o cara acabou de roubar e aí a polícia chegou e prendeu ele. Não, não importa, tá? Não importa. Fala, Luciana, boa noite. Tá atrasado, mas chegou, né? Melhor chegar aí do que não vir, mas é isso aí. Então vamos para a próxima questão, questão aqui de número 8. Vamos lá. Olha só. Durante a madrugada, o telefone... Essa aqui é boa, preste muita atenção. Talvez você pode até errar ela de começo, mas eu quero te passar, né, o segredo dela aqui para você não errar. Vamos lá então. Durante a madrugada, o telefone fixo de residência de Gaia toca e, preocupada com seu filho Hipério, a ligação é atendida com a frase: Hipério, você está bem? O chamador Phobos afirma que o bem-estar de Hipério dependerá do comportamento dela, já que o tem subjugado, ou seja, na sua posse, né, como se fosse um sequestro. Passa então a exigir o pagamento de resgate. Então aqui você já passa a imaginar uma extorsão mediante sequestro, né? Passando as orientações para que Gaia deposite R$ 10.000 na conta de uma terceira pessoa. Gaia, extremamente aflita, sucumbe à exigência, fazendo a transferência do valor, sem saber que, na verdade, Hipério estava completamente a salvo, apenas dormindo na calçada de sua residência, haja visto o excesso no consumo da bebida alcoólica. Diante de tal quadro, Phobos deverá responder por qual crime que ele praticou. E aí? Vou tomar água aqui. Qual o crime praticado por Phobos? Fala para mim. Qual o crime que o Phobos aqui praticou? Vamos lá. A Ana já falou que letra A, Ana. Furto mediante fraude. O Júnior falou que a letra E, estelionato. E aí? Vamos lá. Show? Ó, a Luciana falou que é a letra C. O Uds que é a letra E. A Ana falou que é a letra A. E aí? Vamos então entender essa questão. Vamos lá, presta atenção. Olha só. A questão, tá? A primeira coisa que a gente viu que não é mais extorsão mediante sequestro, porque não aconteceu o sequestro. Então é impossível isso aqui ser extorsão mediante sequestro.
beleza? É impossível. Ele não foi sequestrado de verdade. Agora, a dúvida fica, e aí a Ana marcou letra A, né? Mas não tem como aqui se tratar de um furto, porque não houve subtração. Ela entregou, né? Ela entregou o dinheiro. Ou seja, a gente tem a participação dela. Mas, e aí? É estelionato ou é aqui extorsão? Então, a gente ia descartar a letra A, a letra B, a letra D, tá? Ficando aí a C e a E. É estelionato? Poxa, Vone, ele enganou ela, né? Talvez o pessoal tá pensando assim, né? Ou seja, ele enganou, é uma fraude, ele enganou se passando ali. Mas aí que tá. Olha só, aqui a gente está diante de uma grave ameaça quando ele fala que o bem-estar do filho dela vai depender do comportamento. E aí a questão fala que ela está aflita, ou seja, aqui nós temos uma grave ameaça, onde ela, então, por causa disso, nesse sentido do filho se machucar, ela então deposita o dinheiro para ele. Isso configura extorsão, gente, e não estelionato. Mas ele enganou ela. Sim, ele enganou ela, mas aqui, presta atenção, para você não errar, presta atenção. Extorsão, no estelionato, a vítima ela entrega rindo. É assim, você entrega rindo, você nem sabe que está sendo enganado. Você entrega achando que está fazendo algo certo, né? Ou seja, que você não está tomando prejuízo, tá? Agora, na extorsão, para você não errar, você entrega chorando. É assim. Ah, eu entreguei chorando, que é o caso dela. Então aquela foi extorquida, tá vendo? Senão eu mato o seu filho, tá? Ou seja, pessoal, aqui é extorsão e não estelionato, beleza? E não estelionato. Deu para entender? Deu para pegar? Uma questão aqui complicada, uma questão que exige de você aqui muita atenção. Olha só que situação, né? Então, se errou, não tem problema. Deixa eu colocar aqui o comentário, ó, para você. Vamos ver os artigos, ó. Tanto na extorsão como no estelionato, a vítima ela tá passando para o agente alguma coisa. Só que no estelionato, ela não sabe que ela está sofrendo o golpe, que ela está sendo prejudicada, tá? Ela não sabe, né? Ela não sabe. Já na extorsão, ela sabe. Ela sabe, ela está sofrendo a violência ou grave ameaça para que o agente também obtenha, tá vendo? Obtenha a indevida vantagem. E aí ela tem que fazer, tolerar que faça ou deixar de fazer alguma coisa. Isso é a extorsão. Então olha que questão aí boa, não é não? Boa, não é? Boa lá, o pessoal tá assim, ó. É verdade, Ana. Quando pensa que sei, nada sei, né? É assim. O Woods Graxa, né? O Júnior já bateu a mão na cara. Então, sexta-feira, se errar uma questão dessa aqui, não tem problema, né? Aí também é demais pra gente. Bora lá, então, para a questão de número 9. Essa aqui, gente, é um crime, né? Eu até falei na aula, onde a FGV gosta muito de cobrar este assunto aqui, tá? Não vou falar, que senão eu falo o crime, tá? Mas é um crime contra aí, praticado por particular, né? Contra a administração pública. Ela cobra bastante, então você já não vai errar, tá? Olha só, na número 9, João dos Santos é empresário e suprimiu a contribuição previdenciária ao omitir receitas auferidas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias nos documentos comerciais e tributários da sua empresa. Tá? Então, é correto afirmar que essa conduta caracteriza qual crime? E aí? Ele então suprimiu, ele diminuiu, ou seja, ó, a contribuição é R$100, ele colocou que é R$20, ele suprimiu, é isso, ou pegou também, né? Então, qual que é o crime aqui que ele vai responder? Gente, para não errar, letra B, sonegação de contribuição previdenciária. Só que olha como é que a banca, você tem percebido que a FGV, ela é maldosa, ela já quer te pegar na letra A. Então, dificilmente você vai ver a FGV colocando uma alternativa na letra A. Difícil. Não pode falar que não tem, porque nós fizemos uma questão aqui. A lei de abuso de autoridade, ó, era a letra A, não era? Cadê? Ó, letra A. Mas até agora, de 9 questões, só uma foi a letra A.
Só uma foi a letra A. Então, já fica ligado nisso, que dificilmente você tem a letra A. Se for para chutar, já descarta a letra A, beleza? Descarta a letra A. Então, aqui não é apropriação indébita previdenciária. Por quê, Volney? Vamos diferenciar esses dois crimes. A apropriação indébita, ela é um crime contra o patrimônio. Já a sonegação de contribuição previdenciária é contra a administração pública. Na apropriação previdenciária, deixa eu colocar eu aqui que eu esqueci, né? Olha só, na apropriação indébita previdenciária, o contribuinte ali, aquele responsável que informa a contribuição, né? Devido o contador, aquela pessoa que está ali, o empresário, né? Ele fala que ele tem que depositar, ou seja, você sabe, isso aí acontece, tem muita gente, eu já vi casos aí, pessoa que tem que entrar com processo porque o cara falou que tá devendo ali aquilo ali, né, R$ 160 a contribuição do INSS, e ele não paga, entendeu? Lá tá constando que ele contribuiu, mas ele não pagou a contribuição. Isso é apropriação indébita previdenciária, ou seja, ele apropriou do dinheiro. Deu para pegar? Já na sonegação não existe isso. Na sonegação eu mudo a verdade das coisas. Eu vou reduzir o valor, né? Vou reduzir o valor, ou então colocar um negócio de forma falsa, tá? Para falar que aquele fato gerador, que é o fato gerador? É o acontecimento, né? É como se fosse o fato típico ali em si, né? Então, aquela situação vai falar, por exemplo, que não aconteceu, tá? Então, é uma questão aí chata, mas a FGV costuma cobrar esses crimes e você não vai errar isso aí na sua prova, beleza? Então, uma dica aí boa para você, né? Lembrando que ela não vai cobrar a letra A, dificilmente você vai ver. Então, não chuta a letra A, beleza? Próxima questão de número 10, boa também. Essa aqui é a última questão da FGV que a gente vai fazer. Daqui para da 11 para frente são todos aí BFC, você já vai ver como que o ritmo muda totalmente. Então, olha só, 10. No exercício da atividade de autoridade policial, essa aqui também é boa, tá? Essa aqui muita gente vai errar. Vamos ver. O candidato recebe uma notícia, tá? Dizendo que Roberto, vereador, aceitou e exerceu a indicação de pessoas para o preenchimento de 3 cargos em comissão na estrutura da Câmara Legislativa do seu município, em troca de compromisso de não compor chapa diversa e de votar favoravelmente àquela encabeçada pelo então presidente do Legislativo Municipal, Fábio. A investigação realizada de maneira exauriente, ou seja, acabou, esgotou tudo, não revelou o pagamento ou recebimento de qualquer vantagem que possa ser considerada ilícita, de maneira direta ou indireta. Diante desse cenário, quando da elaboração do relatório final, o comportamento noticiado deve ser enquadrado como, e aí, qual é o crime aqui praticado, né, pelo Roberto? E aí, ele praticou algum crime, ou o Fábio? E aí, o que você marcaria, né? Aqui a gente não tem a situação de que não parece ser uma corrupção. Por quê? Poxa, o Roberto tá lá, ele é vereador. Aí ele vai e aceita o quê? Você pode indicar 3 pessoas para cargo comissionado. Eu vou deixar para você, mas para você poder fazer isso, você vai ter que votar a favor do meu projeto ali na Câmara e também você vai ter que compor outra chapa para você votar assim favoravelmente para mim. E aí, não parece o que acontece muito? Você não vê lá direto o Bolsonaro não fala que ele teve que negociar com a bancada, com o Centrão, aquilo outro, dá um ministério, aquilo, e assim vai? Não é? Não é assim? E aí, como é que funciona isso aqui? Gente, preste atenção. Olha só, o mais absurdo é atípico. Sabe por quê? Primeiro, vamos lá. A questão já fala aqui para você que o pagamento não teve pagamento ou recebimento de qualquer vantagem, ou seja, não que seja só dinheiro, a gente sabe que é corrupção, você tem vantagem devida de qualquer natureza, mas ali não achou nada que seja ilícito de maneira direta ou indireta. Por quê? Essa situação, ela não é proibida. Isso aqui
É a política, gente. É a política. É isso aqui que acontece no dia a dia aqui do Brasil. Essa é a política. Olha, eu vou colocar aqui fulano de tal, né? Desde que, lógico, que não vai configurar um nepotismo, uma situação ali, mas olha, isso aqui não é jogada política. Isso aqui é simplesmente estratégia política, que o fato dele fazer isso pode até parecer imoral para nós, né? É imoral, mas não é ilícito. Por isso, configura-se uma conduta atípica, beleza? Eu não coloquei aqui um comentário porque não tem muito o que fazer. Deu para entender? Não é? Não, dá para ficar confuso, né? Eu entendo essa situação, mas não é uma conduta típica isso. Não teve uma troca ali. Não teve. Isso, o fato de fazer isso que não é considerado vantagem indevida. Isso é simplesmente uma estratégia que é permitida. Os políticos podem fazer isso. Beleza? Show? A Luciana marcou letra E e acertou. Então, vai colocando isso na cabeça, né? Beleza? É. Pois é, Ana. É a situação, né? Não tem jeito. Por quê? O Roberto, o cargo em comissão, ele é livre. Livre de nomeação e exoneração. Então, pode passar para qualquer pessoa, né? Mas aí você já estava esperta, né, Ana? A letra A já não era ela, corrupção passiva. Eu não vou marcar a letra A. Tá vendo como é que a FGV já é maldosa? Então não marca a letra A, né? Aí eu falo isso aqui, aí as alternativas, quase tudo vai dar A. Né? Imagina? Nossa, esse professor me fudeu aqui, ó. Deu tudo letra A e eu não marquei por causa disso. Mas não é possível que ela vai fazer logo isso nesse concurso, né, gente? Mas assim, você conseguiu ver que letra A não aparece, não aparece. E é aquilo que costuma ser o mais absurdo, né? Você vê assim, é aquilo que nunca se marcaria e é a resposta. A FGV é assim. A FGV trabalha desse jeito. É, exatamente, Hudson. Esse aí ajudou também bastante, né? O fato de falar ali no final. Não achou nada, nada que fosse considerado ilícito. Então, a própria questão te ajudou nisso também, né? Só que você não aceita isso no seu inconsciente, de que isso aqui é permitido. Mas, gente, não é ilícito. Boa, é isso aí. Então, show de bola. Nós não vamos pôr hashtag aí, letra A nunca, né? Nunca, jamais. Hashtag não para letra A. Então pensa em alguma coisa aí. Bora para a próxima questão de número 11. Dessa vez é uma questão aí da IBFC. Olha só como é que já muda bastante. O que acontece? Número 11, então, já vem de VOF. Gente, só uma situação aqui que é o seguinte. A IBFC ela tem um problema gravíssimo, terrível. Ela gosta de cobrar pena. Eu não estou falando de aumento de pena, isso aí todas as bancas cobram. Eu estou falando de pena, pena mesmo. Ah, o crime tal é de detenção, reclusão. Ela faz isso. Então você que está estudando por socioeducativo, não se preocupa com isso. Vai no chute mesmo, não compensa. Você já fica ansioso, normal por estudar. Quanto mais gravando pena. Então tem muita coisa para você aprender. Não compensa você perder tempo e cabeça para se estressar gravando e decorando tempo, que é impossível gravar pena. Então não perde tempo com isso, vai estudando normal. Eu não trouxe questão aqui com pena, mas tem muitas. Se você for olhar questões da IBFC, tem muitas questões aí que cobram pena, beleza? Então vamos lá. Só que a IBFC, ela é bem letra de lei, ela trabalha mais conceitos, é uma banca bem mais tranquila. Então eu vou pegar questões recentes desse ano, do ano passado para você, e questões que são do nível difícil para ela. Olha só. Então vamos lá. De VOF. Então, primeiro item, o Código Penal prevê a hipótese de peculato culposo. Ótimo, certinho, tá? Certíssimo. Então a gente tem peculato culposo. Nos crimes contra a administração pública é o que você vai ter aí, peculato culposo, tá? No peculato, item 2, a reparação do dano
se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Certinho também, parágrafo 3º ali do artigo 312. E o último item, então eu tenho V. O que eu faço aqui? Se eu tenho certeza que o primeiro é V e o segundo é V, ou só o primeiro, eu já vou, você tem que ir por eliminação. Então eu tenho certeza que os dois são V, já vou por eliminação. Ou seja, eu já consigo aqui eliminar a D e a C. Sobra só a A e a B, tá? Então eu já consigo eliminar aí duas alternativas. Então a última aqui é hipótese de peculato, o ato de dar às verbas ou rendas públicas a aplicação diversa da estabelecida em lei. Muito cuidado com isso aqui. Muito cuidado, porque não é peculato. Tô falando, mas se não é peculato de desvio, opa, volta aqui em mim. Isso não configura um peculato de desvio, ou seja, o peculato de desvio, eu vou desviar a finalidade daquela verba, daquele bem, daquele dinheiro ou valor, tá? Então aqui não configura peculato. Então tá errado isso aqui. Opa, eu não marquei aqui, né? Mas o gabarito é letra B, tá? Letra B. Olha só, vamos ver aqui. Artigo 315. Dar às verbas ou rendas públicas a aplicação diversa da estabelecida em lei. Tá vendo? Isso é diferente, porque aqui a administração pública, ela não tem um prejuízo, O que é esse dar às verbas emprego irregular? Imagina só, a administração, vocês estão estudando aí administrativo, né? Tá cobrando tanto para o processo seletivo como para o socioeducativo. No direito administrativo, a administração pública ela tem que ter lei definindo tudo, tem licitação, tem tudo. Então, o prefeito ele precisa comprar, por exemplo, o município tem que comprar leite para a escola, vai fazer licitação, já vai ver ali qual leite, quantos leites que são. Não é igual aí o ladrão de merenda ali de São Paulo estava fazendo, não, né? Tava roubando merenda dos alunos. Então, aí vai lá o município coloca que vai fazer macarrão para os alunos e faz canjiquinha. Tá entendendo? Canjiquinha é gostoso, mas é muito mais barato que o macarrão. Então fica aí roubando, né, as merendas dos alunos. Então o que acontece? Imagina então que o cara responsável ali, ele tem uma verba para fazer tal coisa, ou seja, essa verba é para comprar impressora, essa verba é para comprar papel, tem que ser para isso. Eu não posso então pegar essa verba e comprar, por exemplo, a verba é para comprar impressora, eu vou lá e compro folha. Ou então eu vou lá e compro caneta. Não pode. Porque aquela verba ela é destinada para aquilo. Se precisa comprar papel, se precisa comprar folha, eu tenho que abrir um novo procedimento para pegar dinheiro para aquilo ali. Aquele dinheiro é para comprar impressora e pronto. Só que, convenhamos, a administração ela teve prejuízo? Não teve. Mas as coisas foram feitas de forma irregular. Porque, diferente do peculato de desvio, olha só, o funcionário, ele desvia a coisa em proveito próprio ou alheio. A administração ela tem um prejuízo e quem fica sendo beneficiado é aquele funcionário público, beleza? Então, cuidado, porque na hora da prova, né, você acaba aí confundindo isso. Os benditos do pessoal fazendo propaganda política. Nossa, pai, dá pra ouvir aqui dentro. Tá doido? Não sei se vocês vão estar ouvindo aí. Tá passando o som. Então, gente, cuidado aí com esse tipo de questão também, beleza? Então, vamos lá. Gabarito aqui é a letra B, tá? O item 3 está errado, falso. Então, bora para a questão de número 12. Também da banca aí IBFC. Bora lá, questão da número 12 da banca IBFC. Bora então corrigir. Olha só, no que se refere aos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa incorreta. Então tá pedindo agora a alternativa errada, tá? Então a alternativa que está errada, incorreta. Cuidado com isso para você não errar esse tipo de questão. Risca lá na hora da prova o incorreto, o correto, o exceto, o salvo, tá? Risca lá. Não tem problema, pode riscar a sua prova, você não pode rasurar o gabarito, mas você pode riscar a prova. Risca lá para você não errar.
corta a questão, faz uma anotação que você tem certeza ali, uma palavra, um não que você está assim, opa, esse não existe aqui. Vai lá e apaga. Letra A. No caso do peculato culposo, a reparação do dano se precede é de preceder, ser antes, né? A sentença irrecorrível extingue a punibilidade. Então tá certo aqui, tá? Então olha só, não é a A. Isso acontece demais, porque normalmente a alternativa incorreta, ela não tá aqui no começo, tá? Outro bizu aí para você. Aí o que que acontece? Eu mesmo já errei muita questão assim. Tá pedindo a incorreta, você tá tão acostumado, olha, essa aqui eu acho que é a primeira questão que a gente faz de incorreta. Aí você tá tão acostumado a fazer só de achar a correta, você lê a A e pronto, vou para a próxima e erra a questão. Tá vendo? Aí eu ia lá, fazia, eu ficava assim, poxa, eu tenho certeza que eu acertei essa, por que tá assim? Vou ter que recorrer do gabarito. Aí você ia ver, tá pedindo a incorreta, tá vendo? Letra B, no caso de advocacia administrativa, se o interesse é ilegítimo, o crime é qualificado. Correto. Lembrando que a advocacia, ali no artigo 320, é o patrocínio, tá? Patrocinar interesse privado diante da administração pública, se valendo da condição de funcionário público. Se o interesse for ilegítimo, é o parágrafo único, que é a advocacia administrativa qualificada. Letra C, no crime de abandono de função, a conduta típica, tá? É o de abandono de cargo. Correto, é lógico, é abandono de função, é o abandono de cargo. Acho que é o 321, né? Você vai abandonar o cargo de forma ilegal. Olha só, né? Não tem erro aqui. E, por último, a letra D configura prevaricação a conduta do funcionário público que, por indulgência, então já está errado. Porque aqui nós estamos falando de condescendência criminosa. Prevaricação é você fazer, infringir dever funcional, deixar de fazer, tá? Por simplesmente satisfação do próprio interesse ou sentimento pessoal. Então, olha só, aqui o fundamento é o artigo 320, condescendência criminosa, deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Beleza? Deu para pegar aí, tá? Não vai errar essa questão. Show de bola. Gabarito. Letra D. Bora então para a questão de número 13, mais uma questão aí da banca IBFC. Dessa vez, crimes contra a vida. Essa aqui é uma questão recente dela. E olha que questão aqui para você, né, ir com tranquilidade. Olha só, marque a alternativa que configura o quê? Uma qualificadora do crime de homicídio, tá? Gente, primeira coisa, se você tem dificuldade em diferenciar a qualificadora de aumento de pena, ou seja, majorante, lembra que quando eu falo de uma qualificadora, eu estou falando de uma situação que vai alterar, qualificar. Ela tem um elemento especial que qualifica aquele crime, fazendo com que a pena mínima e máxima seja alterada. Então, por exemplo, o homicídio. Se eu matar por matar, o homicídio simples, eu vou responder numa pena de reclusão de 6, né, a 20 anos. Essa é a pena simples. Agora, se eu matar a pessoa de forma qualificada, né, com emprego de veneno, de meio cruel, por exemplo, motivo fútil ou torpe, eu vou ter uma pena agora de reclusão de 12 a 30 anos. Tá vendo? Mudou. Isso é uma qualificadora. Agora, uma majorante, ela não vai alterar isso, ela não vai alterar, ela só vai aumentar a pena, tá? Vai ter uma fração. Então, por exemplo, no homicídio culposo, a pena aumenta de 1/3 se resulta ali de inobservância técnica da profissão, ou eu fugir para não prestar socorro, ou não ser preso. Se eu, por exemplo, no homicídio doloso, matar a pessoa maior de 60 anos, vou ter um aumento de pena de 1/3. Isso é majorante, tá vendo? Isso é uma causa de aumento de pena, beleza? Então aqui o gabarito dessa questão, né? Vamos lá, letra A, crime cometido por razão de relevante valor moral. Errado. Isso é uma circunstância que diminui a pena de 1/6, né, a 2/3, que é aqui o homicídio privilegiado. Letra B, o crime praticado durante repouso noturno. Não existe essa situação no homicídio. É um aumento de pena no furto, né, se praticar furto durante repouso noturno. Letra C, crime praticado contra a mulher por razão da condição de sexo feminino.
ótimo, é esse o gabarito, que é o feminicídio. Lembrando que a Lei Henri Borel, ela alterou ali muita coisa, né, no crime de homicídio, trazendo uma nova qualificadora, que é matar menor de 14 anos, tá? Então você tem que saber que é menor de 14 anos. E aí, o feminicídio antes, ele tinha uma majorante, uma causa de aumento de pena de 1/3 a metade, se você matasse aí uma mulher em razão do sexo feminino e ela fosse menor de 14. Era uma majorante. Agora não existe mais essa majorante. Porque o fato de você matar uma pessoa menor de 14 anos já é uma qualificadora, beleza? Então, muito atento a essas atualizações aí, tá? Letra D, o crime praticado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, tá? Então, aqui a gente está também de uma situação de homicídio privilegiado, assim como a letra E, tá? Então a gente tem aqui todas as 3 causas de homicídio privilegiado: razão de relevante valor moral, domínio de violenta emoção e motivo de relevante valor social. Lembrando que essas 3 são de ordem subjetiva, de caráter subjetivo, pois estão ligadas à razão pela qual a gente praticou o crime. Muito cuidado para você não confundir. Às vezes ela vai trazer para você sob a influência de violenta emoção. Tá errado. Tem que ser sobre o domínio de violenta emoção. Pode não fazer diferença, mas tá errado. Influência é uma coisa, domínio é outra. Então, cuidado para você não errar isso. Outro ponto aqui importante para o STJ, tá? Embora a doutrina majoritária defenda errado, e o que vai cobrar na prova, Volney, é o que o STJ entende. Feminicídio é de caráter objetivo. Não faz sentido, né? Porque, poxa, eu tô matando a mulher por razão de condição do sexo feminino. Então isso é de caráter subjetivo, é a razão pela qual eu tô fazendo. Só que isso é defendido pela doutrina, mas a FGV vai levar em consideração, né, tanto aqui a IBFC também, que é uma questão dela, tá? Cuidado com isso aí, o que o STJ entende, que é de ordem objetiva, porque eu posso ter motivo fútil, né? E também o feminicídio sendo aplicado nos dois ao mesmo tempo, tá? Então, cuidado, por mais que faz sentido, né, na cabeça da gente o feminicídio ser aí de ordem subjetiva, e grande parte, toda a doutrina aí, né, de forma majoritária entende assim, mas é o STJ e o concurseiro, né, ele não tem um minuto de paz. Então, cuidado para você não errar essa questão, beleza? Bora então para nossa... Aqui, aí tá aqui o comentário, tá? Então tá aí para você, ó, cada uma situação, beleza? Tá aí. E a gente então vamos para a questão de número 14. Vamos lá. Galera, quem quiser adquirir os meus resumos, tá? Eu publico lá no meu Instagram. Quem quiser adquirir, não tem problema, tá? Tá um precinho bacana aí. Essa última semana, resumo de direito penal e da legislação especial, tá? Tá tudo lá para você. Eu posso até tentar mandar o link aqui para vocês, mas tá bem aí em conta. Depois vocês dão uma olhada lá, tá? Sem compromisso, sem compromisso, tá bacana. Tem questões, uma linguagem ali simplificada, e que quem adquiriu aí viu que valeu a pena, né? Então tá ajudando aí, porque nessa reta final não é fácil, né? Eu sei como é que é, não é fácil. E galera, o que eu puder ajudar vocês, né? Estou aqui, beleza? Deixa eu só jogar o link para depois você dar uma olhada. Eu vou deixar aqui o link para vocês. Vocês podem estar dando uma olhada posteriormente. Então vamos continuar aqui com as nossas questões. Questão de número 14. O aborto ele é a interrupção da gravidez em qualquer época gestacional, antes da data prevista, com a morte do concepto intra ou extrauterina, beleza? Em relação a esse assunto, analise as afirmativas abaixo, tá? Então eu tenho aqui a interrupção da gravidez. Cuidado, porque o aborto ele tutela a vida intrauterina, tá? Aqui o que a questão está falando é que a morte pode acontecer intra ou extrauterina. Então, por exemplo, se eu arranco ali o concepto, o feto, de dentro do útero da mulher e ele morre do lado de fora, é aborto do mesmo jeito, beleza? Tá? Porque eu estou interrompendo a gravidez.
Estou mudando a ordem gestacional. Só que a questão, então, está tratando para mim de causas onde o aborto não é punido. Número 1, né, o aborto realizado pelo médico para salvar a vida da gestante é chamado de aborto terapêutico, tá? Então aqui está correto. Aborto terapêutico, é isso mesmo. Ou chamado de aborto necessário. Uma situação importante é que essas situações do artigo 128, elas têm natureza, tá, de excludentes da ilicitude. A mesma coisa, elas excluem a ilicitude. É igual a legítima defesa, não exclui a ilicitude? Pois então entende-se que o aborto necessário é como se fosse um estado de necessidade. Ou não tem outro jeito de salvar a vida da gestante senão fazendo o aborto. Logo, ele também tem que ser realizado pelo médico, assim como o aborto decorrente de estupro, tá? Isso é uma observação, tem que ser realizado pelo médico. Não precisa de autorização judicial, tá? E o segundo, que é o aborto indicado nas causas de estupro, é chamado de aborto sentimental. Sim, então anota aí, aborto sentimental, aqui a gente tem o chamado aborto humanitário ou piedoso. Esses 3 nomes são os mais cobrados. Aborto sentimental, piedoso ou humanitário, que é quando a gravidez resulta de estupro, tá? E número 3, somente o aborto sentimental é legalmente permitido no Código Penal. Errado, porque no Código Penal nós temos o inciso 1, que é o aborto necessário, e o aborto sentimental, tá? Então, errado o item 3, gabarito aqui, letra B, somente o item 1 e 2. Aí eu deixei aqui para você o comentário, para você entender o seguinte, o Código Penal traz somente essas 2 situações. Porém, legalmente falando, e aí conforme o STF, o aborto de anencefalo é permitido. O que é a anencefalia? Diferente de microcefalia, tá? O microcefalia não é permitido, o anencefalo é. É quando tem uma deficiência anencéfalica, ou seja, não tem massa cefálica, é a má formação cerebral. A criança ela vai morrer, ela vai nascer e vai morrer. É 100% certo, ela não consegue sobreviver se ela nascer viva ainda, tá? Então, é permitido sim esse aborto no Brasil, diferente do aborto eugênico. O que é o aborto eugênico? Alguns países permitem o aborto eugênico. O aborto eugênico é quando demonstrado que o feto ele tem malformações congênitas ali, tá? Tem malformações que vai dificultar a vida dele, que vai fazer com que ele tenha uma vida mais difícil ou uma vida muito complicada, que os pais vão sofrer bastante, ainda mais ali a criança. Só que o Brasil não permite fazer isso aí. Tá? Então, o menino vai nascer com a doença, igual esse AME, né? Que tem que tomar vacina até os 4 anos de idade, senão já era. A criança vai morrer, né? Ela não tem nenhum movimento, os nervos dela são parados, ela não consegue mover. Depois você pesquisa o AME. E o AME, você tem que tomar uma vacina de 12 milhões de reais a vacina, e só produz nos Estados Unidos. E você tem que tomar essa vacina, acho que até os 4 anos de idade, senão já era irreversível e você vai morrer ali. Tá? Então olha que situação, meu filho vai nascer com AME. Opa, não pode fazer o aborto, tá? Não é permitido aqui no Brasil, beleza? Valeu, Hudson, qualidade, tá, pessoal? Resumo apenas R$10, tá? Apenas R$10 para ajudar aí vocês mesmo. Então, material de qualidade. O Hudson está sempre aí, né? Valeu. Então a Luciana marcou letra B, né? Acertou, parabéns. Então, galera, preste atenção nessas partes do aborto, lembrando que a natureza jurídica dele é de aí excludente da ilicitude, tá? E não aí extinção da punibilidade, beleza? Porque às vezes você vê assim, não é punido o aborto praticado pelo médico, tá? Não, é uma natureza de excludente da ilicitude. Última questão de número 15. Vamos lá, essa aqui é muito boa. Uma questão aí da IBFC, mas que tem aqui pegadinha. Bora! Os crimes contra o patrimônio reservaram grande atenção por parte do legislador, ao passo que este estipulou diversas condutas passíveis de sanção criminal com a finalidade de resguardar o bem jurídico pessoal. Sobre a modalidade de crime, assinale a alternativa correta. Alternativa correta, beleza? Então, vamos lá. Letra A. Não constitui o crime de estelionato emitir cheque sem provisão de fundos em poder do sacado. Errado. Lógico que configura crime.
Tá lá, tá? O crime de estelionato e outras fraudes. Isso aqui é um calote miserável, né? Então é um estelionato, gente. Não tem jeito isso aqui. Até você, por lógica, você não pode errar, tá? Letra B. A pena pelo crime de apropriação indébita é diminuída nos casos em que o ato criminoso é perpetrado por tutor ou curador. Errado, a pena é aumentada. Se o cara ele é o seu tutor ou o seu curador, tá? O tutor é para o menor, né? O curador para a pessoa deficiente, doente, é o curador. Se ele tá ali, o advogado, o contador, ele faz essa apropriação indébita, artigo 168, você tem uma causa de aumento de pena e não de diminuição de pena, beleza? Letra C, o crime de receptação não admite a modalidade culposa. Errado. Lá no artigo 180, parágrafo 3º, nós temos a receptação culposa, que, gente, é o único crime contra o patrimônio, anota isso, que admite a modalidade culposa. Para suas provas, o que tem de crime culposo, Volney? Homicídio, lesão corporal, no Código Penal, tá? Homicídio, lesão corporal, receptação e o que? Peculato. Então são só esses 4. Você não vai ter outro crime culposo aí para você, por exemplo, o incêndio, não tem, né? Não está cobrando para você. O incêndio ele tem modalidade de culposa, mas não tá para você. No Código Penal tem mais, mas para vocês o que está cobrando são esses. Letra D é isento de pena o cônjuge que comete crime de furto em face do companheiro durante a constância do casamento. Certo, é isento de pena. Artigo 181 do Código Penal. É isento de pena o cônjuge, ou seja, a Ana tá aí, ó, a Luciana, ela passa a mão, né, na carteira do marido ou no celular e faz um Pix, né, não? Pega o celular dele, ela tem senha mesmo, entra lá na conta dele e faz um Pix de 100 conto, porque hoje é sexta-feira e ela não é de ferro, né? Ela tem que arrumar, tem que fazer uma unha, fazer o cabelo, ficar bonita pro final de semana. Que ela não vai esperar passar no concurso para ficar bonita, de se arrumar, né? Então, o que acontece? Ela vai lá e faz isso. Isso aqui, ela tá casada, tá na constância conjugal, ela praticou um crime de furto? Praticou. Ela não será punida porque ela é isenta de pena. É uma situação que chama impunidade absoluta ou escusas absolutória, tá? A mesma coisa, Júnior, você pega o dinheiro da sua esposa, a sua esposa tá lá, aí ela guarda dinheiro, você vai lá e pega dinheiro dela, você será isento de pena. A mesma coisa o pai, então o artigo 181 traz qual a situação? O cônjuge, tá? Na constância conjugal, ascendente e descendente. Então, ascendente ou descendente. Então, o pai que furta do filho, o filho que furta do pai, tá? E aí você não vai ser isento. Volney, mas é só no furto? Não. Todo crime contra o patrimônio que não tenha violência ou grave ameaça, beleza? Então, cuidado. Qual que é a regra para aplicar isso aí? Para aplicar, primeiro, o crime não pode ter violência ou grave ameaça, então o furto, apropriação indébita, a grave ameaça contra a pessoa, tá? Então dano, que é um dano contra a coisa, então pode. Estelionato, um exemplo para você. Agora eu não posso, extorsão, a mulher vai lá e extorque o cara, vai extorquir o marido, acontece demais. Dá o dinheiro aí, senão eu vou compartilhar alguma coisa sua, vou fazer isso. Isso é extorsão. Logo, ela não é isenta de pena. Segunda coisa, a vítima não pode ter idade igual ou superior a 60 anos, tá? Então, por exemplo, meu pai tem 52 anos. Eu posso furtar dele, eu não serei punido. Agora, o meu avô tem 69. O meu avô, se eu furtar dele, aí eu não serei isento de pena, beleza? Não serei isento de pena. E terceiro, esse benefício não se aplica para o terceiro, para o estranho que participa do crime. Então imagina que eu e o Júnior me chama para poder furtar a esposa dele. A gente vai fazer um plano ali e vamos furtar a esposa dele, ou seja, concurso de pessoas. O Júnior vai furtar. O Júnior é o marido dela. O Júnior vai ser isento de pena e eu vou tomar ferro. Eu vou responder pelo furto, porque eu sou estranho. Eu não posso ter esses benefícios, tá? Agora, eu terei a ação penal sendo alterada para a ação penal pública condicionada à representação se o crime agora for
o ex, né? Os que estão separados, estão desquitados ali, eles não estão mais, não estão mais na constância conjugal, então a ação penal, o Júnior separa da mulher dele aí. Aí ele vai lá e furta dela. A ação penal, ele não será isento de pena, mas a ação penal deixa de ser pública incondicionada e passa a ser condicionada à representação. O irmão que subtrai do irmão, a mesma coisa. O primo, o tio e o sobrinho que moram junto, tem que coabitar junto. Então, são essas três situações. O tio e o sobrinho que moram junto, o irmão contra irmão e o ex aí, tá? Então, que não tá mais na constância. Agora a ação penal passa a ser pública, condicionada à representação. Mas tem que obedecer também aqueles três requisitos que eu falei. A vítima não pode ter idade igual ou superior a 60, o terceiro não terá o benefício e também não pode ter violência ou grave ameaça. A culpa é do vô, não sei de nada, né? Esse é inimputável agora, né, Júnior? Esse arquiteto trem e me bota no meio aí. Então não tem mexida. A letra E, vamos ver aqui, não será punido criminalmente quem de qualquer modo apropriar-se de coisa alheia perdida. Olha só, cuidado. Coisa alheia perdida não pode ser objeto de furto. Eu acho R$ 10 no chão, eu acho um celular no chão. Não pode, tá, pessoal, ser objeto de furto. Não tem como você subtrair algo que você não sabe de quem é o dono. Mas você não pratica nenhum crime? Errado. Nós temos a apropriação de coisa achada. Você tem um prazo de 15 dias. Eu coloquei aqui nos fundamentos para você, tá? A correção da questão. Então, olha só. O artigo 171, parágrafo 2º, fala a respeito de você passar o cheque sem fundo, beleza? Então, é crime. O artigo 168, parágrafo 1º, que traz aumento de pena, ou seja, quando quem apropria é tutor, curador, síndico, liquidário, inventariante, testamentário, depositário judicial. A letra C, né, que é aí você adquirir ou receber, que é a receptação culposa, tá? Você tem aí a hipótese de receptação culposa. A alternativa falava que não tem, ó, tá vendo? E a letra D é o nosso gabarito, artigo 181, tá vendo? E a letra E, que estava errada, porque falava que você apropriar de coisa alheia perdida não é crime. É sim, pode ser crime. Artigo 169, parágrafo único, inciso 2. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias, você vai responder pela apropriação de coisa achada, né? Aí. Então, olha só, coisa perdida, né? Então, eu achei o dinheiro, eu não sei de quem que é. Não sei. O que eu tenho que fazer? Tenho que entregar para a polícia. Vai lá e entrega para a polícia. Esse é o certo de se fazer. Ah, mas a polícia vai ficar com o trem. Mas aí é você e sua consciência, né? Quantas vezes eu falei, eu mesmo já cansei. Você não sabe disso aqui, né? O ruim é se o dono achar e descobrir, né? Às vezes um celular, por exemplo. Uma vez o meu pai perdeu o celular e aí ele não sabe onde ele perdeu, né? Uma mulher que mora aqui na rua, morava na rua de trás, ela achou o celular. E aí o meu pai ligou para ela e aí você acredita que ela estava exigindo dinheiro ainda? Ela não sabia que o meu pai é policial, né? Então, depois que ela descobriu quem que era, ela veio aqui, foi lá em casa e devolveu, né, o celular. Mas é cada coisa. Olha só, talvez você já fez isso, com certeza tem gente que também não tem sorte, não acha nem uma moeda de 1 centavo. É foda, mas acontece, né? Eu já achei muita coisa. Luciana, professor, tem algum material só de questões? Ô, Luciana, esse material que eu tô fazendo, ele tem aí para vocês, eu deixei lá, né, no Drive, tá lá, na pasta de penal. No meu material, tá? No meu material, você tem ali muitas questões. Eu não sei ao todo, são mais de 50 questões e um simulado grátis, tá? Só da FGV, só que é só da minha matéria. O Vale tem aí o pacote de simulados. Eu acho que são 6 simulados para o PSS, tá? Só questões da FGV. Então você pode estar adquirindo, salvo engano, é R$ 49,90. Mas se você já tiver o curso, os simulados estão lá dentro do curso, tá bom? Aí você não precisa adquirir. Show, Luciana? Mas é isso aí. Galera, então o que acontece? Espero que você tenha gostado, tenha tido um bom aproveitamento aí nessas questões, 15 questões
que eu separei com muito cuidado. Você viu que teve questões ali, né, umas duas fáceis mesmo, foi bem facinho, porém, a maioria foi questão aí foda, né, assim, de pegadinha, não que é trem dificião, mas muito aí, muita tensão que exige de você. Então, os detalhezinhos, depois você assiste novamente, ou pega o material aí e veja lá os fundamentos, né? Tenta resolver e ver aonde está as deficiências. Então, nós trabalhamos aquilo que pode ser mais cobrado para você na prova. Lembrando que direito penal, né, nós não sabemos o quanto de questão, porque é noções de direito, serão 10 questões. Então, pode ser que venha 2 questões de penal, pode ser que venha 3, pode ser que venha 4, ou pode ser que nem venha questão de penal. Pode acontecer. A banca não é obrigada a colocar ali dividido certinho. São 4 matérias: penal, processo penal, constitucional e administrativo. Aí você imagina só, 4 matérias para 10 questões. É muita coisa e o conteúdo está enorme. Então, se for para a gente ir fundo, vamos ir naquilo que tem chance de ser cobrado, tá? Então, a gente baseia naquilo que a prova, que a banca, ela costuma fazer. É assim que a análise é feita, beleza? Então nós vamos estar trabalhando. Segunda-feira eu aguardo você novamente. Vamos estar fazendo aula em cima das leis, tá? Os pontos mais importantes. E é claro, presta atenção, nós teremos, a prova já é domingo que vem, nós teremos aí a revisão Vale Tudo, eu acho que acontecerá no sábado, tá? Salvo engano, é no sábado, o dia inteiro aí para você assistir as revisões. Show de bola? Então, muito obrigado a vocês, cada um ficou aí, o Hudson, a Luciana, né, que tá aí participando, o Júnior, um abração, meu amigo, valeu, professor, obrigado pelo ensinamento de hoje. Letra A não pode, é isso aí, estudar até passar. Falou tudo, Júnior. Aqui vale a pena, tá? Estudar até passar, tá? A gente não estuda para passar, a gente estuda até passar. A Ana também, né? A Ana Macedo, que deve ter saído aí, que ela deu um sumido, mas pessoal, sextou, não pratique crime, né? Porque senão você vai ser reprovado na investigação social aí. Cuidado, né? Se beber, não case e nem dirija, tá? Então, vai estudar. Lugar do concurseiro é estudar, né? Não, vamos estudar, depois você curte a vida. A dor, ela é passageira, mas a glória é para sempre. Então, pense no dia da manhã, consiga aí, prossiga firme e forte, confiando em Deus, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Um ótimo final de semana e conta comigo. Um abração, valeu, tchau, tchau, tá?